Amados, vamos então continuar com a nossa série de pregações, chamada ou intitulada Deus é a Luz. Neste caso, não querendo demorar mais, digamos assim, peço que apertem os cintos, que nós vamos seguir viagem. Na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 24 até ao final do capítulo, que é o versículo 29. Então, 1 de João 2, 24, do 24 ao 29. Vou apenas aguardar alguns momentos, mas antes de fazermos a leitura e a exposição da palavra do Senhor, vamos mais uma vez a Ele em oração. Pai de amor, nós te agradecemos o privilégio que é estarmos aqui esta manhã para te cultuarmos, para te rendermos glória, honra e louvor. Te agradecemos, ó Deus, o privilégio de estar na tua presença e de te ter no nosso meio, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pois podemos ser contados no número daqueles que tu hoje incomodaste para que viéssemos aqui e em família nós abrirmos o nosso coração, nos derramarmos na tua presença, Senhor, te rendermos glórias, honra e poder, Senhor, por tudo aquilo que tu és, por quem tu és, Senhor. Ajuda-nos a ter isso sempre em foco, que verdadeiramente o foco do culto sejas tu e esteja em ti, Senhor, e que o maior desejo das nossas vidas seja verdadeiramente te louvar e engrandecer com tudo aquilo que somos e com tudo aquilo que nós fazemos, Pai de amor. Que esta manhã o culto que te estamos a querer prestar seja verdadeiramente de todo o nosso coração e seja recebido diante da tua face como um cheiro suave. E que neste momento em que nós nos aproximamos da tua palavra, que tu tenhas misericórdia de nós e hajas segundo a tua infinita graça e fales connosco, Senhor. Que seja a tua palavra a falar connosco, não discursos humanos ou palavras bonitas, mas que seja a tua palavra a brilhar e a fazer a obra, Senhor, segundo o poder do teu Santo Espírito. É isto que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, 1 de João 2, vamos hoje terminar o segundo capítulo desta carta. Então, do versículo 24 ao versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos fez é esta: a vida eterna. Eu vos escrevo essas coisas, tendo em vista os que vos querem enganar. Quanto a vós, a unção que dele recebestes mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela vos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando Ele se manifestar e não fiquemos envergonhados diante dEle na sua vinda. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Então, até aqui a palavra do Senhor. Então, versículo 24, primeiro versículo da nossa passagem, primeiro versículo que nós iremos trinchar, dissecar, diz o seguinte: portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. Duas coisas, ou melhor, uma coisa, antes de nós continuarmos. Se nós começamos esta passagem portanto, então o que é recomendável que nós façamos para perceber bem esta passagem? Exatamente, ler aquilo que veio antes. Porque ele, com base naquilo que ele veio antes, que é a pregação da semana passada, ele está a dizer, com base nisso que eu falei, portanto... Então, logo aqui, aquele alerta que eu gosto de chamar a atenção, se porventura nós vamos começar a fazer um estudo de uma passagem bíblica, ou fazer uma leitura, e nós começamos por uma passagem que começa com uma destas palavras de ligação, portanto, mas, no entanto...
nós percebemos que, pelo menos, convém que nós tenhamos conhecimento daquilo que veio antes, para nós percebermos melhor o contexto desta passagem. Mas pronto, tendo ele falado na semana passada, ou melhor, tendo ele já advertido, acima de tudo, desde o início deste capítulo, referente à questão dos anticristos, referente à questão de todos aqueles que buscavam enganar a igreja, ele continua um bocadinho no mesmo caminho, não é? Ele continua a alertar a que os irmãos permanecessem, continuassem a trilhar o caminho daquilo que eles tinham aprendido. Ele alerta para a importância, novamente, da firmeza da mensagem pura do Evangelho. Então, nesta passagem, ele alerta, ou melhor, ele alertará, não é, ao longo do que nós fomos lendo, para o perigo das novas correntes e tendências que começavam a surgir e a tentar se infiltrar no seio da igreja. E sobre isso nós também falaremos um bocadinho melhor mais à frente. Mas é interessante relembrar que ele também relatou, o que é que ele relatou no seu Evangelho. Então, não sei se lembram, em João 10, 25 a 30, o que é que ele nos disse. Eu vou pedir, neste caso, que auxiliem também projetando. Então, João 10, 25 a 30 diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, então, Jesus vem, a mensagem de Jesus era de que ele e o Pai eram um. E novamente, como nós inclusive falámos na semana passada, e creio que falámos há 3 semanas atrás, uma das correntes de pensamento que começava a entrar no meio da igreja era que não, Jesus não é Deus, não, Jesus é um detalhe, é um homem iluminado, era um espírito superior, era um ótimo profeta, ou um ótimo sábio, um guru, mas ele não passava disso. E infelizmente parece que passaram-se quase 2000 anos e as coisas continuam na mesma. O que não falta, acima de tudo, se nós falarmos e perguntarmos às pessoas à nossa volta, vamos ouvir as mais variadas opiniões, as mais variadas observações sobre quem é o Senhor Jesus e sobre qual foi o seu papel. No entanto, a mensagem que eles tinham aprendido e apreendido era que não, que Jesus era o Salvador que estava prometido e finalmente tinha chegado. Tal como nós falámos já há 2 pregações atrás, sensivelmente, não é? A falar de Jesus é o mesmo que falar de Deus. Nós não podemos dissociar Jesus e não podemos dissociar o Evangelho de quem é Deus. Jesus, como nós aprendemos segundo as Sagradas Escrituras, ele é a revelação mais profunda, mais clara que nós podemos ter até agora acesso de quem é Deus, do caráter de Deus. Ele foi é o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco, o Deus que caminhou conosco. Não só, digamos assim, o Deus de se ouvir falar, mas o Deus que veio até nós. E o Deus que continua a vir até nós por meio da ação e do poder do seu Santo Espírito. Então, falar de Evangelho, como eu alertei, falar de Evangelho sem falar de Cristo não é falar de Evangelho. Falar de Deus sem falar de Jesus não é falar de Deus. Por isso, novamente, eu digo e coloco a cabeça, digamos assim, no cepo, novamente, que não há qualquer verdade em religiões que menosprezem o Senhor Jesus como não sendo o único suficiente Salvador, o caminho, a verdade e a vida e o próprio Deus. Então, novamente, como estava a dizer, o próprio Jesus, em João 14,6, alertou para exatamente isso. A par de todas as opiniões
que as pessoas possam ter. Foi o próprio Jesus que disse, não é? Em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, novamente, voltamos à mesma questão. Sim, Jesus foi exclusivista, completamente exclusivista no seu discurso. Sim, Jesus foi, falou em termos dele ser realmente o único. Não há outros caminhos para a salvação. Não há outros atalhos para a salvação. Não há outros meios de salvação que não o depositarmos toda a nossa fé e toda a nossa confiança naquilo que foi e é a obra completa do Senhor Jesus Cristo. Ele no seu sangue, ele pagou toda a nossa culpa para que nós agora não tenhamos de sofrer a nossa culpa. Ele está disposto a perdoar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Não há lugar ou necessidade de penitência. A penitência, passa a expressão máxima, foi realmente aquilo que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz. Então, não há qualquer outra forma de salvação, porque se houvesse, acreditem, Jesus bem que perguntou. Há uma outra forma de nós fazermos isto, Pai, a não ser que eu beba este cálice? Há outra forma, assim, eu ter que pagar? Se eu pagar assim desta forma, se eu sofrer a tua ira que está sobre eles, sobre mim? Há outra forma? E nós vemos que não havia outra forma. Então, como é que agora podemos nós tentar falar que, por exemplo, como muitas vezes nós ouvimos, todas as religiões pregam a mesma coisa, todas as religiões é tudo igual. Como é que é possível a gente fazer uma afirmação destas, ou ouvir alguém fazer uma afirmação destas, se a gente basta olhar, por exemplo, para as 3 principais religiões do mundo, a gente olha para o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, e a gente olha, não são iguais. Não dá para conciliar uma coisa com a outra. Não dá para conciliar a mensagem e a descrição do caráter de Deus descrita em cada uma delas, umas com as outras. Então não é. Isso é falso, é mentira. A verdade é encontrada em Jesus e na sua palavra. E sobre isso João advertia aos irmãos e adverte-nos hoje. Repito, a verdade é encontrada em Jesus e na sua palavra. E sobre isso João advertia os irmãos e adverte-nos hoje. Mas atenção que a verdade está em Jesus, a verdade está na palavra de Jesus e não obrigatoriamente, muitas vezes, nos ensinos ou nas opiniões dos homens, que são variadas e muitas vezes são circunstanciais. Muitas vezes nós vemos gente rejeitar o Evangelho, rejeitar a palavra de Deus, sobre o pretexto de que lhe é apresentado algo diferente daquilo que ele aprendeu desde pequeno. É um problema que nós enfrentamos, por exemplo, claramente no nosso país. Que aquilo que a Bíblia diz é diferente daquilo que é da tradição da minha família. Aquilo que a Bíblia diz é diferente daquilo que eu aprendi, que os meus avós faziam, que os meus bisavós faziam, que os meus trisavós faziam, que os meus tetravós faziam, se for preciso. Então, a Bíblia está a chocar-me, a Bíblia choca com a minha cultura, a Bíblia choca com a minha forma de entender Deus, a Bíblia choca com aquilo que eu vejo na minha cultura e agora o que é que eu faço? E aí é que está a questão. Agora o que é que a gente faz? A gente fica com a palavra de Deus ou a gente fica com as opiniões das pessoas? A gente fica com a palavra de Deus ou ficamos com os ensinos das pessoas? Porque aqui está realmente um grande beco que muitas vezes as pessoas se encontram, mas isto em qualquer país, em qualquer cultura. Imaginemos um irmão nosso lá na China, no seu contexto cultural, e do nada ele ouve a mensagem do Evangelho, que é completamente diferente da sua cultura, do sistema religioso principal, da opinião política do governo, e ele começa a ver que realmente a mensagem da salvação, e aquilo começa a falar a vida para ele, e agora o que é que eu faço? Isto é verdade e eu vou depositar toda a minha fé e segurança nisto, e vou ter que lidar com a minha família eventualmente me rejeitar, eu provavelmente começar a ser espiado pelo governo, eu poder sofrer represálias, poder perder o meu emprego, poder ter que enfrentar tudo e mais alguma coisa por causa disto, de um livro que eu estou aqui a ler, que foi escrito
partes dele há mais de 4.000 anos atrás e outras partes há cerca de 2.000. Mas é assim. Este é que é muitas vezes o divisor de águas, e que nós temos que ter a consciência mesmo quando nós crescemos na igreja desde pequeninos. Muitas das coisas que eu aprendi em pequeno, muitas das coisas que eu aprendi em termos da cultura evangélica, eu depois comecei a perceber que não batiam com aquilo que é a palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós temos muitos usos, costumes e tradições, que não quer dizer que esses usos, costumes e tradições sejam a palavra do Senhor. E aquilo que a gente encontra muitas vezes na palavra do Senhor é diferente. Porque a palavra do Senhor vem realmente chocar muitas vezes e vem quebrar muitos paradigmas e vem muitas vezes exatamente... Novamente, se nós lermos o livro de Atos, o Evangelho já era chocante naquela altura. Era chocante para os judeus e era chocante para os gentios, ou seja, para os povos não-judeus. Era chocante para quem tinha aprendido o Antigo Testamento desde pequeno, segundo uma reinterpretação de certas pessoas, porque é isso que está em causa. Não é que o Antigo Testamento está errado ou é para deitar fora, não. Era a reinterpretação que eles tinham feito daquilo que estava na mensagem do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham na altura. E, por outro lado, um sistema politeísta dos gregos, não é? Daquela cultura grega, com a série de divindades que até as pessoas trocavam de divindades umas com as outras. Olha, agora pedes ao meu Deus, eu peço ao teu Deus, porque para esta causa que eu preciso, o teu Deus é mais forte do que o meu, a gente faz aqui uma troca, depois a gente volta a trocar outra vez. Isto parece que é brincadeira, mas acontecia mesmo, de facto. Mas então a palavra de Deus sempre foi chocante. A palavra de Deus sempre como que feriu. Porque a palavra de Deus é como um bisturi que vai ao fundo e tem que remover, digamos assim, aquela infecção, passa a expressão. Tal como quando uma pessoa faz uma ferida, se não a sara, se não a cura e não a trata, ela vai começar a ganhar gangrena, eventualmente. E vai eventualmente começar a lastrar e vai começar a ficar maior. E a palavra de Deus vem realmente remover toda a ferida, como muitas vezes é necessário de fazer. Sim, esta imagem assim um bocado chocante. Sim, como acontece muitas vezes, há necessidade de remover todo o tecido que está à volta para sarar por completo. E a palavra de Deus vem fazer isso à nossa alma. Ela muitas vezes vai nos como que expor totalmente, vai trazer tudo ao de cima para que nós muitas vezes sejamos limpos a fundo. Mas ao mesmo tempo o Senhor, tal como Ele levanta o seu cetro, digamos assim, de juiz, Ele ao mesmo tempo continua com a sua mão de misericórdia estendido, pronto a perdoar, a sarar e a restaurar. A verdade é encontrada em Jesus, como eu disse. E muitas vezes nós vemos, não é, gente rejeitar o Evangelho ao, lá está, tropeçar, digamos assim, em certas passagens complicadas e complexas. Muitas vezes, como eu disse, nós próprios vamos ler a palavra de Deus e vamos como que parece que tropeçamos assim num versículo. Eu nunca li isto na minha vida. Eu nunca li, não estava antes. Eu já li isto 2 ou 3 vezes, isto não estava aqui. Mas está. Mas estava. Já estava. Mas é engraçado também a forma como o próprio Espírito Santo de Deus trabalha connosco. Se nós eventualmente nos achamos mais ou menos pacientes, acreditem, se há pessoa que é paciente, ou digamos assim, se há ser que é paciente, é Deus. Porque se nós olharmos, e por norma diria assim que isto é suposto acontecer a qualquer um de nós, se nós olharmos para a nossa vida, quando nós começarmos a caminhar com Cristo e olharmos agora, tem que haver uma diferença notória e tem que a gente realmente pensar, eu pensava cada coisa aqui há uns anos atrás, há uns meses atrás, há umas semanas atrás, e agora realmente a minha forma de olhar para o mundo está tão diferente. E depois a gente pensa, e Deus teve paciência comigo todo este tempo e foi-me ensinando e mostrando cada vez mais coisas que eu não tinha noção. Muitas vezes o doloroso com a palavra de Deus é a questão da palavra de Deus muitas vezes fazer uma espécie de espelho. Mas um espelho perfeito, não um espelho com lupa ou um espelho que diminui. Um espelho que mostra realmente como nós somos. E muitas vezes aquilo que nós nos revemos à luz da palavra de Deus diz, eu preciso de mudar aqui muita coisa na minha vida.
E novamente o Senhor é paciente em cada etapa da nossa vida. E o Senhor trabalha e vai trabalhando em nós em cada processo da nossa vida. Mas como eu estava a dizer, muitas vezes quando nós chegamos a esses becos em que, espera aí, isto que a palavra de Deus diz é uma coisa e aquilo que eu fui ensinado é outra. Nós temos que chegar a um consenso e só podemos aceitar uma e rejeitar a outra. Depois agora cabe a nós, digamos assim, fazer a escolha. Ou a gente fica com a palavra de Deus, ou a gente fica com a cultura humana, ensinos humanos, filosofias humanas, o que quer que seja. E, por exemplo, isso alerta-nos, ou melhor, nós somos alertados a isso, por exemplo, em João 15, versículo 4 e 5, nós somos alertados em relação a isso, já fazendo ponto também com a passagem que vem a seguir, ou melhor, o versículo que vem a seguir diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Versículo seguinte: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. É o Senhor que vai trabalhando em nós e vai fazer com que nós frutifiquemos e nós demos fruto. E ao nós permanecermos, como João nos está a alertar, e escreveu também, apontou aqui, relatou o que Jesus falou no seu Evangelho, a nós permanecermos naquilo que nós aprendemos na mensagem do Evangelho. Versículo 25 diz: e a promessa que ele nos fez é esta, a vida eterna. É interessante e triste ao mesmo tempo que aquela que é a mensagem principal, primordial, básica, essencial do Evangelho é tantas vezes contemporaneamente deixada de lado em prol de outras coisas completamente supérfluas, tanto na mensagem das Escrituras como para a nossa vida. Não estou a dizer que coisas que estão na palavra de Deus são supérfluas à palavra de Deus. Se nós pensarmos um bocado, muitas vezes nós vemos pessoas a falar sobre as promessas de Deus, de se cantar sobre as promessas de Deus, a plenos pulmões, até se preciso, serem feitas séries de pregações e conferências sobre as promessas de Deus, e a promessa essencial que Deus nos fez fica de lado. Tal é que a maior parte das vezes que se fala de promessas de Deus, o que é que se associa popularmente? Proteção, prosperidade financeira, um casamento feliz, saúde, bens materiais. Claro que é um bocado redundante como prosperidade financeira, mas paz terrena. Mas é notório que a promessa que João como que isola das demais, afirmando assim ser a essencial, a principal promessa de Deus, a promessa na qual todos os irmãos se deviam focar, infelizmente é deixada de lado. É triste nós vermos como tantas vezes no meio dito cristão, vemos tanto tempo e recursos serem gastos com foco nas coisas do aqui e do agora. Com as coisas que ficam e perecem e só interessam para aqui. E a promessa essencial do Senhor Jesus é deixada de lado. Fala-se muito de 10 passos para a prosperidade financeira. A sua melhor vida agora. Traga o céu para a terra. Coisas assim do género. Enquanto aquilo que nos deveria literalmente cortar a respiração deveria ser um meditar e refletir na promessa que Jesus nos deixou, que quer Ele volte antes, ou nós vamos à presença dEle ao falecermos. Quando nós abrirmos os olhos do lado de lá, vamos iniciar a vida eterna. A vida para sempre. A vida onde não há mais dor, não há mais sofrimento, onde não há medos, onde não há doenças, onde não há pecado. Essa foi a promessa principal que João aqui diz.
O versículo 25, não é? Ele poderia, aparentemente, aos olhos, ou melhor, aos ouvidos, porventura, de muitas pessoas no meio cristão contemporaneamente, quando ele disse a promessa que ele nos deixou é esta, preencha a seguir. E nós veríamos as pessoas a colocarem uma série de coisas. Você vai dar 10, vai ter 100. E a promessa que ele nos deixou é esta. Você não vai mais adoecer. E a promessa que ele nos deixou é essa. Você é um vencedor, não é cauda, é cabeça. Enquanto o foco que João diz, a promessa que ele nos deixou é esta, muito simples, 2 palavras, vida eterna. E este devia ser o nosso foco como cristãos. Mais do que os prazeres desta vida e a alegria que nós podemos ter no Senhor em desfrutar, sim, das bênçãos e das manifestações da graça de Deus nesta vida, de uma boa música, uma boa refeição, uma boa conversa, um abraço de um ente querido, um passeio, uma paisagem. São tudo coisas boas que nós podemos aproveitar nesta vida e nos alegrarmos no Senhor. E as fazermos e as desfrutarmos como ato de culto para o Senhor. Mas o foco das Escrituras não é no aqui e no agora. Não fiquem à espera, irmãos, que eu venha para aqui falar de coisas para vos animar muito sobre o aqui e do agora. Sim, muitas vezes vai caber eu animar biblicamente sobre o aqui e sobre o agora, mas essencialmente eu quero que a vossa maior esperança não esteja no aqui e no agora. A nossa maior esperança tem que estar na vida eterna. Foi isso que fez com que os nossos irmãos lá atrás, nesta altura em que João está a escrever isso, eram atirados às feras e iam a cantar louvores. Eram crucificados e eram enchidos de palha e gordura e ateavam fogo para servir de tochas e antes de falecerem estavam o quê? A cantar louvores. Eles estavam com uma esperança no aqui e no agora? Eles estavam a pensar no aqui e no agora. Epá, o que é que eu vou fazer? Daqui eu tenho que fazer um PPR para preparar o meu futuro e tal. E o que é que eu vou fazer daqui a 20 anos, 35 anos? Não! Era na vida eterna. E essa tem que ser igualmente a nossa esperança. O motivo pelo nós acordamos todo dia pela manhã, mais do que nós querermos sim viver para a glória de Deus, nós trabalharmos para a glória de Deus, nós tudo aquilo que fizermos devemos ter o foco na glória e na honra do Senhor, mas é a vida eterna que nos aguarda. Por isso é que, supostamente, a Igreja de Cristo, com frequência, diz o quê? Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Porque nós sabemos que a nossa melhor vida não é agora. Que os 10 passos para a melhor vida que nós podemos desfrutar, se me permitem a brincadeira, passo número 1, morrer. Passo número 2, morrer. Passo número 3, morrer. Mas eu não estou a falar isso numa forma suicida. Eu estou a falar isso que a melhor vida que nós poderemos desfrutar será na presença do Senhor. Será não aqui, neste bocadinho da corda vermelha, não sei se lembram dessa analogia, mas no decorrer da eternidade que nós nem temos a capacidade de encaixar na nossa cabeça o que é isso, do tempo que não passa e que não acaba. Sem fim. Nunca mais dor, nunca mais necessidade, nunca mais pecado. Nunca mais doença, nunca mais tristeza. A vida eterna na presença do Senhor. Versículo 26 diz: Eu vos escrevo essas coisas tendo em vista os que vos querem enganar. Então, como falado no início da mensagem, João receava as novas correntes, as novas tendências e as mensagens que se queriam infiltrar no seio da igreja. E chamava a atenção e a vigilância dos irmãos para que não se deixassem engodar por nada. Amados, eu tenho que vos confessar que há uma moda atualmente no meio cristão que pessoalmente me faz um bocado de espécie. Pessoalmente faz-me um bocado de confusão. Pode ser algo que os irmãos vejam que não procede ou pode ser algo que vocês também se identifiquem. Pessoalmente, o conceito de pastor coach é algo que a mim me faz um bocado de confusão. O conceito e os frutos que tem dado. O que é isto de pastor coach? O que é esta história dos pastores que são pastor coach e assim por vai?
Eu creio que todos conhecem o conceito de personal trainer, não é? Relacionado com um ginásio. Então, personal trainer é uma pessoa que está ali ao nosso lado para nos motivar, nos incentivar e ajudar a nós fazermos bem os exercícios. Basicamente, um pastor coach é exatamente a mesma coisa, mas relacionado com a fé. Assim, de forma simplista, não parece uma má ideia. Uma pessoa que vai estar ali a nos incentivar e a nos motivar à vida cristã, aparentemente não deveria ser, novamente, assim, algo mau. O problema, os frutos que esse movimento, que essa moda tem dado, infelizmente, é que os pastores viram uma espécie de personal trainer da fé, que implica, por norma, as suas mensagens são, acima de tudo, muito compostas de ilustrações e metáforas e frases de efeito, jargões, com o objetivo de, como eu estava a dizer, motivar, impressionar, aumentar e massajar, digamos assim, muitas vezes, o ego das pessoas, que é o que nós acabamos por ver que acontece. Claro que isto pode parecer novamente uma acusação assim muito áspera, mas novamente eu convidava-vos, se vocês tiverem tempo, paciência para fazerem uma coisa do género, forem ouvir alguns vídeos, por norma, que esse tipo de pastores fazem, são tudo muito na onda do motivacional, muito daquela do você consegue, vai lá e não sei o quê. E claro que não é... Na superfície isso não tem mal nenhum. O problema, como eu disse, é que muitas vezes, e eventualmente, ou melhor, aquilo que tem acontecido é que fazem com que as pessoas como que se tornem, permitam-me esta expressão, parasitas anímicos das palavras motivacionais daquela pessoa. As pessoas necessitam de ouvir aquelas palavras de conforto, palavras de reconhecimento, palavras de afirmação daquela pessoa, não é da palavra de Deus. Não é a mensagem das Escrituras, porque, novamente, e se me permitam, o objetivo, acima de tudo, de alguém que prega a palavra de Deus, é isso redundantemente, pregar a palavra de Deus. E, irmãos, não fiquem à espera que eu vos anime, como eu disse, eu vos conforte de qualquer outra forma, senão com a palavra de Deus. Não fiquem à espera que eu vos venha massajar o ego, que vos venha animar de qualquer outra forma, senão na palavra de Deus. Porque só aí é que eu igualmente vou encontrar satisfação para a minha alma, só aí é que eu vou encontrar força anímica nas horas difíceis, vai ser com a palavra de Deus. E que muitas vezes aquilo que a gente vê é que, como há toda esta, se me permitem novamente esta expressão, ato de parasita emocional em relação a esse tipo de pregadores, aquilo que acontece muitas vezes é que vai-se aumentando as ilustrações, vai-se aumentando as metáforas e depois começa-se a dizer coisas, e passo a citar, tu és o ponto fraco de Deus. Pode parecer uma coisa supérflua, mas não é uma coisa supérflua. Espera aí, Deus tem defeito? Tem ponto fraco? Eu pensava que Deus era perfeito. Eu pensava que Deus era santo, santo, santo. Eu pensava que Deus não precisava de nada, nem ninguém, e essa é uma das qualidades do facto de Ele ser Deus. Ele é autossuficiente. Mas Ele tem alegria e desejo em salvar pecadores. Ele, na sua graça, na sua liberdade, se alegra em salvar pecadores como nós. Mas Deus não tem ponto fraco. O ponto fraco de Deus não somos nós nem é ninguém. Não existe. Honestamente, eu não me sentiria muito confortável em adorar um Deus que afinal tem pontos fracos. Que afinal eu aprendia na palavra dele que ele é perfeito, mas depois ouvi alguém dizer: não, porque ele não consegue olhar para ti sem ficar todo comovido, porque tu és o ponto fraco de Deus. E as pessoas a chorarem. Que revelação fantástica. Mensagem que eu nunca tinha ouvido. Verdade, nunca tinhas ouvido essa mensagem, não. Nas Escrituras, pelo menos, nunca tinhas ouvido. E por isso é que eu digo, muitas vezes, nós relembrando aquilo que a palavra do Senhor nos diz, e nós poderemos ler essa passagem mais à frente, pelos frutos os conhecereis. Os frutos de alguma coisa determinam a árvore. Então, se nós vemos que este movimento começa, honestamente, a começar a criar abobrinhas, e é tipo parece que é tipo uma epidemia, cada vez mais há pessoas a aparecer que eu sou pastor coach e não sei o quê, e depois é tudo
Coisas motivacionais, parece que é alguém a motivar-me para eu fazer mais flexões ou algo assim do género. Não que não precise. Mas, honestamente, eu não vi o Senhor Jesus a ser coach. Eu não vi o Senhor Jesus... honestamente, eu não vi a ser coach. Mesmo quando ele precisava de repreender, ele repreendia com amor. Por exemplo, o caso da mulher samaritana. Ele confrontou o pecado dela e estendeu-lhe a mensagem da graça. Ele confrontou o facto de que ela já tinha tido não sei quantos maridos e agora, inclusive, estava a viver com uma pessoa com quem não era casada, mas depois estendeu-lhe a mão da graça. E mudou a vida dela. E tornou-a a primeira missionária transcultural. E nós vemos que Jesus sempre enfatizou, foi a palavra que repreendeu e a palavra que ao mesmo tempo sarava. João Batista coach. Raça de víboras! Quem é que vos mandou fugir da condenação que aí vem? Cambada de sepulcros caiados. Não sei se era lá muito efetivo como pastor coach, passa a expressão. Mas bem, são coisas à parte. Ainda que um pouco relacionadas. Mas pronto, João, o evangelista, escreve-nos aqui no versículo 26, não é? Que o objetivo dele em trazer toda esta série de alertas que começam desde o versículo 18 era mesmo com este objetivo das pessoas que os iam tentar enganar. Das pessoas que iam buscar enganar. As pessoas que iriam estar ardilosamente a tentar seduzir, muitas vezes, se possível, com palavras bonitas, com palavras motivacionais, com palavras que massajassem o ego. E honestamente, essa é uma das coisas que eu pessoalmente tenho muito cuidado. Quando eu vejo alguma coisa ou ouço alguém em que as palavras são todas muito bonitas, é tudo muito bom e é tudo assim muito animador, eu começo assim a coçar um bocado a cabeça e a barba. Porque honestamente, quando eu olho para as Escrituras, é isso que eu digo, é isso que eu falo. As Escrituras repreendem-me e afagam-me ao mesmo tempo. Não só andam ali tipo, tu és a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, espiritualmente falando. Que infelizmente há quem diga isso. Versículo 27. Quanto a vós, a unção que dele recebestes mantém-se em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ele vos ensinou. Então, o que é que diz em João 14, 26? Passagem que nós também já fizemos referência outrora. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Por isso, fazer um pequeno parênteses. Se alguém vem dizer que está a falar uma revelação no nome do Espírito Santo de Deus, que é diferente daquilo que é a mensagem das Escrituras, da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, mas que é uma coisa nova, que Jesus não disse, nem nunca afirmou, nem sequer fez pequena menção, mas que o Espírito Santo lhe está a revelar agora, acreditem, é mentira. Digo assim claramente, é mentira. Porquê? O ministério do Espírito Santo, que é que o próprio Senhor Jesus advertiu, o que o Espírito Santo virá fazer é relembrar todas as coisas que Jesus já ensinou. Será ensinar a nós, ou melhor, no sentido de nós aprendermos a palavra e lembrarmos da palavra. Por isso é que eu com frequência alerto para, nós buscarmos memorizar as Escrituras, 2, cantarmos músicas teologicamente saudáveis nesta igreja. Porque a gente vai cantar, vai decorar. Vai ler as Escrituras, vai buscar memorizar, vai decorar. Estamos a passar pela angústia, pela aflição, o que é que o Espírito Santo vai fazer? Lembra aquilo que tu já aprendeste. E vem aquela passagem à nossa mente. E vem aquele trecho daquela música à nossa mente que nos relembram das maravilhas do Senhor. Que relembram a benignidade do Senhor. Relembram o perdão do Senhor. Relembram realmente o amor do Senhor por nós. Que é um facto. Nós não devemos só como que pregar que Deus é amor e esquecer completamente a questão da justiça, a questão da santidade, a questão da ira. E por outro lado também não vamos só pregar fogo e enxofre, como eventualmente
algumas pessoas e na história da igreja houve períodos que se caiu um bocado nesse extremo. Que a pregação sim, pregação também, se pregava sob fogo e enxofre. Por outro lado, agora nós caímos no outro oposto. Pregamos o Deus adolescente com a primeira paixão. Que Ele olha para nós, derrete-se todo, não consegue viver nem passar a eternidade sem nós. E coitadinho dele que está à espera de nós, por favor, façamos-lhe o favor de o aceitarmos. Mas então, nós, algo muito importante que recuperamos na Reforma Protestante é a ideia a noção, melhor dizendo, que cada irmão tem, segundo a direção do Espírito Santo, liberdade para ler e meditar na palavra do Senhor. Mas isso não quer dizer que toda e qualquer pessoa vai conseguir perceber bem tudo e todos os aspectos das Escrituras. E não é necessário, ou melhor, isso também não quer dizer que não é necessário nem faz diferença ter ou não uma boa formação teológica. Não é nada disso que este versículo está a dizer. Porque é importante. São ferramentas muito importantes. Como os irmãos sabem, eu com frequência digo, um texto fora do contexto vira pretexto e por norma para heresias. Então é sim importante nós estudarmos e meditarmos nas Escrituras. É sim importante nós fazermos formação teológica. Qual é que é a formação teológica essencial que todo cristão devia fazer? Escola Bíblica Dominical. Quando eu comecei a pregar, a única formação teológica que eu tinha era o quê? Escola Bíblica Dominical. Não tinha feito mais nenhum curso para além de estudar na Escola Bíblica Dominical e buscar-me preparar em casa. Então é importante a Escola Bíblica Dominical nesse sentido. É importante nós fazermos ações de formação, é importante nós irmos a conferências, é importante, no geral, estou a falar mesmo no geral, irmos a conferências, nós buscarmos ler mais sobre a Palavra do Senhor, é importante termos boa literatura sobre a Palavra do Senhor. É importante nós termos bons recursos e bons materiais, por exemplo, para estudarem as Escrituras. Acima de tudo, por exemplo, quem está em cargos, quem tem funções de ensino, e eu vulgo todo aquele que é pai ou mãe tem função de ensino, deveria ter alguma coisa na sua biblioteca pessoal para o ajudar, muitas vezes, no ensino e na meditar na palavra do Senhor. Por exemplo, lá está, ponderar em comprar uma boa Bíblia de estudo, se não tem. Ponderar, comprar um comentário bíblico. Comprar algo que o ajude a perceber o texto no seu contexto e aplicar isso à sua vida e à vida da sua família. Mas também não quero que, por outro lado, nós viremos estudolatras, ou que idolatremos o estudo, ou que achemos que só porque alguém tem, sei lá, um bacharel em teologia, tem pós-graduação em Novo Testamento e não sei o quê, que a pessoa só vai falar aquilo que é a palavra de Deus. Não. Eu conheço existem muitos teólogos ateus. Existem muitos teólogos, não é, que têm um curso de faculdade em teologia e não acredita. Não acredita em Deus. Mas tem a formação em termos de estudo. Mas isso não faz com que nós, por sua vez, demos um chute no estudo e, não, agora só o Espírito Santo é que me vai ensinar, a gente não precisa de estudar, não precisa de meditar, não precisa de aprender. O Espírito Santo vai me ensinar, porque aqui diz que Ele vem para nos ensinar tudo, então não preciso de mais nada, mais ninguém, não é necessário pessoas irem fazer formação teológica, utilizarem horas e horas da sua vida para enriquecer a nossa compreensão e aprendizagem, porque o Espírito Santo nos vai ensinar tudo. Não, isso é outro erro. Por sua vez, lá em Oseias, o profeta diz: o meu povo sofre, o meu povo morre, porque lhe falta o quê? O conhecimento. Porque fácil, com falta de conhecimento, falta de meditação bíblica, eu vinha para aqui dizer umas quantas jargões, uns quantos jargões, umas quantas frases de efeito, uma série de larachas, e as pessoas, amém, aleluia, uau, incrível, e dizia, como lá está
As outras pessoas, já ouvi alguém dizer, porque a Bíblia diz que Noé foi lá e Noé abriu o mar. E as pessoas, amém, aleluia. Noé abriu o mar? Noé abriu o mar? Moisés fez a arca. E naquele dia que Sansão carregava a arca da aliança às costas. Carregava a arca da aliança às costas? Quem tocasse na arca da aliança morria. Mas brincadeiras à parte, é importante que nós tenhamos formação na palavra do Senhor, que busquemos meditar na palavra do Senhor e saber da palavra do Senhor. Realmente, novamente, para não nos deixarmos enganar, nem que fosse por mim. Novamente. Versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Duas expressões muito comuns, algumas delas muitas vezes colocadas, ou melhor, uma delas muito colocada em t-shirts, pulseiras e bonés, é: tu só vives uma vez. Até é como se diz em inglês, YOLO, que é YOLO, que é o acrónimo de tu só vives uma vez. E é verdade, nós só vivemos uma vez. Nós só vivemos uma vez. E outra coisa que também é verdade, que a vida é curta. A vida é curta, parece que não. Parece que nós agora somos novos. A brincar. Ainda ontem eu tinha 18 anos. E fiz 18 anos, agora tenho 27. Puf! Teletransportada. Agora imagino eu, quem agora tem 40, ou 50, ou 60, a dizer: eu ainda ontem tinha 20. Porque a vida passa rápido. Nós temos uma, ela é curta e passa rápido. Então, e não há forma melhor de nós vivermos do que vivermos para a glória de Deus. Não há melhor sentido e rumo para a nossa vida do que viver de forma que glorifique a Deus. Uma passagem muito interessante que nos fala sobre isso, que nós poderemos, ou melhor, eu farei a leitura, fica em Mateus 25, 31 a 45. Eu gostava que vocês buscassem imaginar todo este cenário que o Senhor Jesus nos está aqui a descrever. Pensem, reflitam bem neste cenário. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes. Precisei de roupas e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de beber? Ou com sede e te demos de... Desculpem, com fome te demos de comer, com sede e te demos de beber. Desculpem. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Estava estrangeiro, não me acolhestes, estive nu, não me visitastes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e não cuidámos de ti? E ele lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. Então, amados, uma passagem que nos fala claramente que quando o gongo soar, quando o Senhor Jesus voltar, já não vai haver plano B.
Já não vai haver segunda chance. Já não vai haver tempo de prolongamento no jogo. É agora, enquanto nós estamos nesta vida, que temos que firmar o nosso caminho e o nosso caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Porque, novamente, a vida é curta, só temos uma, ela passa rápido. Versículo 29, já terminando. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Novamente, isto tem a ver com aquilo que nós falámos há bocado, tem a ver com esta passagem de Mateus 7, 15 a 23, que eu também farei a leitura. Passagem conhecida, passagem da primeira pregação que eu fiz na minha vida, uma passagem que muitas vezes é decorada. Então, Mateus 7,15 diz: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de plantas com espinhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demónios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Nós só temos uma vida, ela é curta, passa rápido, e é enquanto nós estamos vivos e temos força que nós temos que buscar fazer a vontade do Senhor. Somos perfeitos? Longe disso. Temos falhas? Muitas. Vamos falhar? Sem dúvida. Mas o Senhor vai estar sempre ao nosso lado, preparado para nos estender a mão e nos levantar. Novamente, o apóstolo João escreveu estas coisas para que nós soubéssemos e as retivéssemos e as guardássemos com o objetivo também de não sermos enganados por ninguém. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que o Senhor abençoe a pregação da sua palavra, que Ele abençoe o nosso dia, a nossa semana e a faça com que ela frutifique no nosso coração. Vale a pena servir ao Senhor Jesus.